Querido Deus, essa é a palavra do Senhor. Isso trouxe ao meu coração e eu tenho orado por o meu país. Eu tenho visto de perto os ossos secos nas famílias. Eu vejo os ossos secos nos idosos. Eu vejo o governo está totalmente com osso seco, morto. Nós estamos vendo a própria igreja do Senhor caminhando no vale sem querer olhar os ossos secos. Nós queremos ser transformados. Queremos ser profetas do Senhor. E nesse dia de hoje, para nós não é um dia de carnaval. Para nós é um dia do Senhor. É o dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor nos convidou e nos deixou aqui para poder pregar o Evangelho. É o dia que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em Ezequiel 37, no verso 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar espírito em vós e viverei. E porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou Deus. Pode assentar, irmãos. O que Deus me falou foi exatamente isso. Se nós caminharmos, ou se a gente for fazer visitas nos lares, ou a gente passa e a gente vê as pessoas mortas. É um vale de ossos secos. Famílias estão sendo destruídas. Famílias estão secas, sem vida. E Deus falou comigo que é um vale de silêncio. O lugar onde há a morte é um silêncio total. E Deus me mostrou isso. Mas quando o vento vem, quando o vento do Espírito vem, ele faz algo tremendo. No verso 7 diz assim: Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de ossos que batiam uns contra os outros e se juntava cada osso com seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e eles cresceram carnes, e estendeu neles peles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e o espírito profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que viva. Enquanto nós estamos mesmos vendo os ossos secos, enquanto nós não profetizamos, irmão, quero que você entenda isso. Enquanto a gente não profetiza, enquanto a gente não abre a boca, a profecia, ela só acontece quando você abre a sua boca e sai do seu fôlego de vida. Porque no princípio foi assim. Deus fez o quê? Deus disse: haja, haja. Saiu de Deus o quê? Fôlego de vida, para que houvesse dia. E aqui Deus está mandando para nós que somos os servos dele, os profetas dele hoje. Ele está dizendo o quê? Profetize. Você conhece alguma família que está destruída? Então começa a profetizar. Comece a falar as bênçãos do Senhor para que o Espírito venha dos quatro ventos, o Espírito de Deus, e entre neles e faça uma mudança. Porque para mim e para você é impossível a gente fazer essa mudança nas pessoas. Sabe por quê? Muitas das vezes nós estamos vendo o vale do silêncio.
o vale da amargura, o vale da tristeza. Pode ser doença, pode ser enfermidade, pode ser desemprego. São tantas coisas, irmãos, que estão distanciando os homens de Deus cada dia mais. E Satanás tem oferecido cada dia mais coisas para que os homens tenham entretenimento. E Deus aqui levou o profeta, e hoje Ele está levando eu e você para mostrar esse vale. Sabe, mas eu quero te dizer que quando você fala, quando você profetiza, o vento sopra. E quando o vento sopra, acontecem milagres. Quando o vento sopra, há mudanças. As pessoas passam a conhecer aquele que é o Senhor de sobre todas as coisas. E aí eles podem enxergar e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Mas Ele só vai fazer quando eu e você abrir a boca. Porque Deus poderia ter ido lá naquele vale lá e ter Ele profetizado, Ele mandado, ter dito para que acontecesse aquilo, mas Ele quer te usar, irmão. Você está aqui na terra para ser usado por Ele, porque você lá, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios que você é um vaso de barro, mas você tem o Espírito Santo, para que o poder de Deus seja maior, irmão. Compreende? Então, o vale do silêncio. Isso me preocupou muito, porque tem famílias que, se a gente olhar para o lado, estão sofrendo demais, irmão. E Deus está nos convidando para começar a profetizar. E para a gente começar a profetizar, a gente tem que sair do nosso conforto e entrar na presença de Deus e deixar ser levado. Porque quando a gente lê aqui, no princípio, aqui, no verso 1, fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Muitas das vezes o Senhor quer te levar nesse vale dos ossos, nesse lugar onde só tem silêncio, mas a gente quer dizer para Ele que a gente não vai. Qual é a nossa resposta que nós vamos dar para Ele? Sabe, é um lugar sem esperança. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, põe aí, filha. Deus olhou para a terra, a palavra do Senhor diz que Satanás, em Ezequiel, a palavra do Senhor diz que ele teve uma guerra no céu e ele foi expulso do céu e ele bateu na terra e destruiu a terra, ficou sem forma e vazia. Olha o que diz em Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Muitas famílias estão assim, ó. Muitas pessoas estão doentes, estão sem forma e vazia. Sabe? Mas o vento soprou. Sabe? Quando a palavra diz que sem forma e vazia, pode ser uma angústia, pode ser uma separação, é um lugar que não tem mais vida, mas a palavra de Deus nos diz que aconteceu algo ali. A palavra diz que sem forma e vazia, mas o que diz lá, no resto do versículo, na parte B, diz o quê? Havia trevas sobre a face. Eu quero dizer algo para você, muitas pessoas estão nesse vale, que eu disse aqui que é o vale do silêncio, com o filho nas drogas, sabe, agora mesmo, quantas pessoas estão indo lá para esse carnaval, pulando e dançando, com uma felicidade que é momentânea, mas a palavra do Senhor diz que a alegria vem do Senhor, mas acabou esse momento, sabe o que vai acontecer? Vai voltar para o vale do silêncio, e nós temos que abrir os nossos olhos, e abrir a nossa boca e dizer para eles, porque eles estão o quê? Eles estão, como diz a Bíblia ali, olha, havia trevas. Eles estão o quê? A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 2, que antes nós estávamos nas trevas, e eles estão o quê? Havia trevas, havia sem vida, um lugar sem vida, é sem esperança. É isso que o Senhor falou comigo, e eu tenho que profetizar, que a igreja tem que profetizar, que a igreja tem que marchar. Como a irmã Stephanie disse aqui, que a água teve que abrir para o povo passar. Irmãos, muitas das vezes a gente não está vendo essa água marchar, sabe por quê? Porque nós não estamos pedindo para a água, para que ela se separe, para que o povo passe. Nós precisamos voltar a ser aqueles cristãos que realmente escutam a voz de Deus e diz: eis-me aqui. Então é um lugar sem esperança, irmão.
Aquele lugar ali, aquele vale ali, não tinha vida, não tinha esperança para aquele vale. E quantas pessoas a gente conhece, quantas famílias, quantas pessoas estão sem nenhuma esperança? Quantas pessoas estão esperando a morte? Eu quero te dizer que quando Jesus chega, Ele é a esperança. Tudo é transformado, irmão, sabe? Muitas das vezes a gente está assim, olha, com a saúde debilitada, com a família destruída, sabe? Com o trabalho sendo pesado demais, com os vícios na nossa vida, não é verdade? E a gente não tem esperança. Quantas pessoas estão assim? Quantos maridos largaram os lares, irmãos? Quantas esposas também fizeram a mesma coisa? A gente liga a televisão e a gente vê a violência que nós estamos vendo aí. Sabe por quê, irmão? Porque o projeto maior de Deus aqui nessa terra chama-se casamento. Ele fez uma mulher para um homem e disse assim, unir-se-á o quê? O homem com a sua mulher e será o quê? Uma só carne. Eu pergunto para você, você machuca a sua carne? Você bate na sua carne? Você mesmo chega em frente do espelho e se machuca? Mas o diabo está fazendo isso. O diabo está aí, ó. Então tem muitos e muitas situações de trabalho, de família, que estão assim destroçados com esse vale dessa forma. E Deus hoje está nos levando para mostrar essas situações para que a gente possa interferir, não com tapinha nas costas, mas com a oração e com a boca para profetizar. Nós temos que profetizar, irmão. Sabe, muitas histórias estão falidas, muitas histórias pessoas com histórias estão sem forças para lutar. Mas sabe o que a gente tem que fazer, irmão? A gente tem que ir e profetizar e dizer, a vitória é nossa pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Sabe, mas quando tudo isso está acontecendo, como aqui em Ezequiel 37 diz, a palavra do Senhor diz que Ele me fez andar ao redor. Ele não me fez, Ele está fazendo hoje, para mim e para você, enxergar o que está acontecendo. Mostrar ao redor o que estava acontecendo. É isso que Ele está falando aqui, sabe, irmão? Quando a gente enxerga, a gente começa a profetizar. A gente começa a ouvir o Espírito Santo e começa a profetizar. Sabe por quê? Basta apenas um sopro de Deus para que a vida chegue. Você acredita nisso? Você acredita que lá na sua família, onde tem a destruição, você acredita que Deus pode ir lá agora? E se você abrir a sua boca e profetizar, Deus vai lá? Onde tem um doente, ele vai ser curado. Onde tem uma família destruída, onde tem alguém com vício, sabe por quê? Há poder nas palavras. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, para a gente profetizar em cima da palavra. Então, quando, irmão, o sopro chega, a vida chega. Deus está trazendo isso para mim, para você hoje. Porque quando Deus chega, a esperança chega. No Salmo 62, verso 5, você põe ali, filho, para mim. Salmo 62 vai falar sobre isso. O que nós precisamos, irmãos, é entender o que Deus quer para a nossa vida. Sabe, o sopro, a esperança chegou e faz brotar, irmão. Verso 5, irmão. Olha o que diz aí. Somente em Deus o quê? A minha alma espera silenciosa. Eu quero dizer para você, não tem solução. Às vezes o médico falou, olha, acabou, não tem mais solução. Sabe? Mas quando você espera em Deus, a esperança chega, a esperança muda, a esperança renova. É o que Cristo está falando para mim e para você, em Romanos 15, 13. Também fala sobre isso, que Cristo é a esperança. Cristo é a esperança para mim e para você, para que a gente mude. É por isso, irmãos, que esse ano eu quero que vocês, todas as mensagens que foram feitas e serão feitas aqui, eu quero dizer para você que você traga de casa um caderno para você escrever e meditar durante a semana, para você evangelizar, irmão.
Nós não podemos ser meros espectadores da palavra, nós temos que ser praticantes e não só ouvintes. E a palavra de Deus diz ali, olha, aí o Deus da esperança vos encha de todo gozo, paz no vosso crer. Quem é que vai trazer essa esperança? Se você está cheio de Deus, se você está cheio do poder de Deus, olha o que diz, que sejam ricos na esperança, no poder do Espírito Santo. Você vai ver a situação, o que você vai fazer? Você vai interferir na mesma hora, com oração profética, sabe? E eu fico feliz, porque eu tenho uma companheira, que é a Cida, ela faz isso. Quando a gente ouve algo que está em desacordo, algo que Deus nos leva a contemplar uma família que está nesse vale, a gente se une em oração e começa a fazer guerra em prol daquela família. E sabe por quê, irmão? Porque nós temos que ter o nosso ouvido para ouvir Cristo, irmão. A esperança é Cristo. E a palavra que é liberada, irmão, a palavra que é liberada é uma palavra de poder, irmão. Sabe? Quando a palavra de Deus fala, a morte vai embora. A morte desaparece, irmão. Nós temos que estar com os nossos ouvidos prontos para ouvir. Em Romanos 8:11, vai dizer que só basta um sopro. Romanos 8:11 fala sobre isso. Sabe, o Espírito Santo, irmão, ele está lá no céu pronto para vir fazer essa grande obra na sua vida. Olha o que diz aí. Se habita em vós, ele habita? Ele habita? O Espírito Santo habita? Se o Espírito Santo habita em vós, então por que você murmura? Então por que você não crê? Então por que você não faz? Então por que você dá mais tempo para o celular, para a sua televisão e para outras coisas do que para ouvir Deus? Ali ele está dizendo, olha, se habita em vós, tem isso aí, porque tem gente que acha que Cristo e que o Espírito Santo habita nele. Não basta conhecer, irmão, olha, não basta só conhecer essa palavra e falar bonito, não, tem que ter bons frutos. O Espírito Santo, ele tem que agir através da sua vida. Compreende? Se o Espírito Santo, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, o que ele vai fazer? Aonde tem o quê? Onde tem o vale do silêncio, o vale da tristeza, o vale da amargura, o que ele vai fazer quando nós orarmos e profetizarmos? Ele vai vivificar. Vamos falar? Vivificar. E o que é vivificar? Vivificar, ele vai trazer vida, zoe de Deus para você. Você vai parar de murmurar, você vai ser servo, você vai ser um embaixador, você vai ser um guerreiro. Porque a vida está em você, e a vida já entrou em você, ela vai trazer mudança em todos que estão ao seu redor. É tão forte isso que o apóstolo Paulo fala, se eu viver, para mim é ganho, mas se eu morrer, é lucro. Nós que somos cristãos, nós temos medo até de morrer, nós temos medo da infecção, nós temos medo da doença. Nós não podemos temer, porque Deus não deu espírito de medo, mas Deus nos deu o quê? Espírito de intrepidez. É para fazer, irmão. O que Deus está falando para mim e para você, olhe para o vale, enxergue o vale e faça. Sabe, em Efésios, no capítulo 1, verso 19 e 20, fala sobre isso, irmão. Nós precisamos ter atitude de cristãos. Nós precisamos enxergar o vale que o mundo está aí fora. O nosso país está cada dia pior. Não adianta bater palmas, irmão. Não adianta criticar. Nós temos que orar e buscar. Porque a palavra do Senhor diz, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus
seus maus caminhos, eu ouvirei, irmão. Sabe o que é isso? Quando a gente faz essa situação, Deus ouve e traz a solução. Olha o que diz ali: e o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quem que é a eficácia do poder de Deus? O Espírito Santo de Deus, e Ele está dentro de você, Ele mora em você. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais em Cristo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Profetize não só com a sua boca, com o seu intelecto, mas profetize com o Espírito Santo que ressuscitou Cristo. É o mesmo que está dentro de você. Ah, mas eu estou orando para o Brasil e o Brasil não tem jeito. Tem jeito, porque se você orar e buscar, porque a palavra do Senhor disse o quê? Se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Buscar como, irmão? Só através da esperança que é Cristo. E acreditar, vai acontecer. Vai acontecer. Então basta um sopro, irmão. O que a igreja está precisando é de um sopro. A igreja não está precisando daquelas luzes coloridas. A igreja não está precisando de paredes diferentes. A igreja não está precisando dos melhores cantores, dos melhores pregadores. A igreja está precisando, sabe o que é? Do sopro do Espírito para fazer a grande obra. Porque a seara é grande. É isso que Deus falou comigo. Olha a situação do mundo como que está. Sabe, desesperança. Mas eu quero dizer que quando o vento sopra, irmão, as coisas acontecem. Quero te dizer que não existe impossível para Deus. Lembra da Sara? A gente fala, mas a Sara era muito especial para Deus. Ela teve um filho aos 99 anos, irmão. Deus pode fazer o que Ele quiser, no tempo dEle, na hora que Ele quiser, porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes o quê? Há tempo para todas as coisas para Deus, mas pode ser o tempo que Deus está chamando eu e você para ir para o vale, para trabalhar, para profetizar. Acorda, tu que dormes. Basta um sopro. Em João 11:39... basta um sopro para acontecer um milagre. O que Deus quer para mim e para você é isso, é crer, irmão. Está difícil, eu não estou vendo, não estou enxergando. Olha lá o que diz ali. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Ele está dizendo assim, olha, você tem que acreditar. Por que Jesus não disse assim para a pedra? Pedra, sai daí. Ele tinha poder para isso, mas Ele está falando para mim e para você, acorda, enxerga, eu preciso de você. E disse-lhe Marta, a irmã do morto. É assim que a gente fica. Olha lá, Senhor, já cheira mal. Já não, a nação nossa não tem mais solução. A doença não tem mais solução. A família não tem mais solução. Porque é de 4 dias, já está ruim, já não tem mais solução. Mas a esperança está lá. Respondeu Jesus, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Eu quero. O vento soprou. E o que aconteceu com Lázaro? Saiu aquele que estivera morto e tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras. Aplauda o Senhor porque o vento soprou. Aplauda porque o vento soprou. Deus me falou hoje de manhã e que me marcou muito foi que sem o sopro do Espírito Santo, nós somos apenas estruturas secas. Quando o profeta chegou, ele viu o quê? Ossos. E os ossos servem para quê no nosso corpo? Para dar estrutura. Mas sem Deus, elas são estruturas secas. Sem Deus, a igreja sem Deus, são apenas estruturas. Deus não quer uma igreja que seja uma estrutura. Ela quer uma igreja que seja noiva. Ela quer uma igreja que ouve. Ele quer uma igreja que profetize. Você compreende isso que Deus está falando para mim e para você? Então o vento soprou. Nós não somos mais somente
estrutura, porque Cristo nos resgatou e nos deu vida. E a palavra aqui de Deus também diz que cada osso juntou ao seu osso, cada tendão, não teve desorganização. O que eu achei bonito aqui, que o osso do dedinho do pé, ele não trocou de lugar e foi para a mão, ou trocou para o outro lado do pé esquerdo, direito, inverteu. Não, as coisas de Deus são corretas, as coisas de Deus são perfeitas, as coisas de Deus são maravilhosas. E o profeta vendo. Sabe o que vai acontecer? Casamentos que estão destruídos, Deus não vai colocar outra pessoa naquela casa, Deus vai restituir. A doença que está lá, Deus não vai colocar ou trazer algo diferente para que aquela doença só fique estagnada. Não, Deus vai entrar lá e vai fazer nova, vai tirar ela, vai extirpar. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Então, meu irmão, o que nós temos que aprender é o quê? Ter unidade. A importância. Famílias precisam ter unidade. A igreja precisa de ter unidade. Quando o sopro vem, irmão, a Bíblia diz que é a totalidade de Deus que desceu para trazer vida. Então, ouça o vento, o barulho do vento que tem poder. Você já viu quando vem uma tempestade que faz aquele alvoroço? O vento faz aquele barulho ensurdecedor. O Espírito Santo quer fazer comigo e com você hoje assim, para que você seja abalado com as suas estruturas. Sabe por quê? O som é impossível de não se ouvir. Você está pronto? Você está pronto para ouvir esse som? E quando a gente ouve esse som, a esperança brota no nosso coração. E um renascer de vida brota em nosso coração. Aí você vai falar comigo assim: o vale vai viver. Fala aí para você: o vale vai viver. O vento soprou. E agora fica de pé. Eu não sei qual que é o vale, mas abra a sua boca e fale. Abra a sua boca agora, em nome de Jesus. Pai santo e Pai querido, eu coloco diante do Senhor, Pai, as famílias, Pai, que têm sido atacadas pelo mal. Faça o vento soprar lá, Pai. Pai, aqueles que estão com enfermidades, como a minha irmã que está lá na casa da filha, eu profetizo que ela fique curada. Como a nossa irmã Aimee, eu profetizo que todos daquela casa de repouso fiquem curados. Eu profetizo, Pai, por aquele pai que está desempregado. Eu profetizo que ele arruma um bom emprego, Pai. Eu profetizo por aquelas pessoas que afastaram do Evangelho, que estão como ossos secos. Eu profetizo que elas sejam curadas. Eu profetizo por aquelas pessoas que não querem saber mais de estar na igreja. Eu profetizo que elas sejam curadas. Eu profetizo que haja vida no coração delas, como nós vimos aqui. E nós vamos marchar em cima dessa palavra durante toda essa semana. Eu creio que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Por isso nós colocamos diante do Senhor a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado, Pai. Todas as pessoas que nós conhecemos, Pai, nós colocamos diante do Senhor. Se estão, ó Pai, como ossos secos, como o Senhor me mostrou, muda o coração delas, assopra sobre elas, Espírito Santo, trazendo vida em abundância, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você. Se você precisar de uma oração, eu estou aqui à frente. Em nome de Jesus. Essa semana nós não teremos célula, porque como tem esse feriado, eu vou dar liberdade para os irmãos para passear. Mas eu e a Cida vamos estar em casa, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, estamos lá.
Quiser lá tomar café comigo, a porta está aberta. Amém? Deus abençoe vocês. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você e te dê a paz. Que o sopro do Espírito Santo e as doces consolações do Espírito Santo estejam no seu coração. E sua família seja atingida por esse sopro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Até domingo. Deus te abençoe.